Estamos em mais um episódio do Entre Linhas da Advocacia e hoje eu tenho a honra de receber uma convidada super especial, Joana Rodrigues. É um prazer te receber, Ju. Uma honra toda minha, né? Estar aqui nesse ambiente lindo, participando desse projeto tão incrível. É uma alegria enorme. Muito obrigada. Eu que agradeço. E hoje a gente está em um outro ambiente, um ambiente bem aconchegante, para ter uma conversa muito importante sobre protocolo, sobre a questão das mulheres que sofrem violência no ambiente de trabalho. E nada melhor do que Joana. A Joana é advogada feminista, trabalhista, professora, atua na defesa de mulheres vítimas de violência no ambiente de trabalho e também é agora coordenadora de um comitê nacional, não é, Jô? Sobre o acompanhamento e do protocolo sobre perspectiva de gênero, além também de ser vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Então, um currículo em tanto. Sabe muito do assunto e hoje a gente vai aprender muito com ela. Mas então, eu digo que o que vale mesmo dentro dessas questões formais de currículo, como você está dizendo, é a nossa vivência mesmo, Sim. né? É o dia a dia, porque é desse lugar que eu nutro todo esse desejo de estudar, de compreender, de trazer isso, inclusive, para a minha docência, né, para os espaços de fala que eu tenho oportunidade, como esse aqui. Sim. Então, é muito importante para mim poder conjugar, né, essas duas coisas. A minha atuação como advogada e a minha atuação como mulher, né, como voz, né, que traz as questões de gênero dentro do direito, dentro do mundo, como uma mulher feminista. Então, isso é muito importante. Maravilha. E o pessoal está querendo saber, né, como é que começou essa sua trajetória? Você atua com mulheres vítimas de violência, todo tipo de violência no ambiente laboral. E foi sempre assim, Jô? Você sempre atuou em defesa dessas mulheres? Como é que surgiu isso na sua vida? Não foi sempre assim, mas eu tenho, na verdade, mais de 19 anos de formada, né, de advocacia. Sim. E a minha advocacia, ela sempre foi uma advocacia mais voltada para uma advocacia de reclamante, uma advocacia muito conectada com a perspectiva do direito social, né, do direito do trabalho a partir dessa lógica, né, da justiça social, dos direitos sociais. Então, eu sempre tive bastante conectada com essa perspectiva de compreensão mesmo, né, do papel do direito para a sociedade como um todo. E em algum momento, quando eu acho que houve assim, um despertar, né, dentro da minha carreira, no sentido de buscar realmente fazer aquilo que me mobilizava, né, enquanto pessoa, enquanto ser político que somos, eu fui modificando realmente a minha advocacia. Acho que dentro da academia, quando eu comecei a falar muito sobre gênero, quando eu passei a estudar muito sobre... a gente é um processo de transformação como pessoa, né? Sim. Você pergunta para mim como é que é a advogada feminista? Não, como é que é a mulher feminista? Sim. Então, quando essas questões todas começaram a atravessar a minha vida, eu comecei a perceber que a minha advocacia também tinha que caminhar para esse lugar, né? E, infelizmente, Ju, é isso que eu queria pontuar aqui, que assim, eu nunca imaginei que tão rapidamente eu ia conseguir fazer da minha advocacia uma advocacia para mulheres, uma advocacia de proteção dessas mulheres. Mas, infelizmente, o que a gente vive na nossa sociedade é uma sociedade extremamente desigual, extremamente preconceituosa, extremamente violenta com as mulheres. E essa violência, ela é reproduzida dentro do ambiente laboral. Eu costumo sempre dizer que o mercado de trabalho é produto e reprodutor das violências de gênero que a gente vive na sociedade. Perfeito. Então, quando eu comecei a atuar na área, eu acho que foi uma coisa, assim, quase que involuntária, assim. A coisa foi chegando e a gente vai, obviamente, se capacitando cada vez mais. E hoje em dia, praticamente, eu só atuo lidando com processos que envolvem realmente as múltiplas violências, né, de gênero que a mulher vivencia dentro do mundo do trabalho. Isso é muito importante, né? É uma pauta relevante, até, graças a Deus, mais falada do que a gente vinha, né, tendo, embora tenha ainda um longo caminho pela frente, porque a gente precisa ter mais espaço de fala, a gente precisa ter mais efetividade, porque também não adianta ter discurso e não ter prática, né? Mas você se qualifica como advogada feminista. O que é que isso significa? O que é que significa ser uma advogada feminista? E como é que isso causa impacto na sua rotina, né, na sua vida cotidiana? Então, eu até falei um pouquinho sobre isso agora há pouco, verdade. né? Porque, assim, eu acho que não tem como separar, né?
a advogada feminista da mulher feminista. A gente fala de igualdade, a gente fala de uma sociedade que ela precisa olhar para aquelas minorias que são geralmente subalternizadas, vulnerabilizadas na sociedade. A gente precisa compreender que a nossa sociedade é, sim, uma sociedade machista, racista, misógina, né? Que essa democracia que a gente fala, ela não atinge a todos, que esse acesso à justiça que a gente fala não chega para todas as pessoas. Então, a partir do momento que a gente se compreende nessa postura e a gente leva isso para o direito, então, quando eu falo, eu sou uma advogada feminista, o que significa isso? Primeira coisa é entender que o direito não é neutro, né? Que a gente tem, dentro de um sistema de justiça, nos moldes, né, historicamente falando, uma figura de um sujeito universal, né? Homem, branco, hétero, cis, normativo. E essa justiça, muitas vezes, com o olhar para esse sujeito universal, ela exclui, né, uma série de outros grupos sociais, de outras pessoas, que são os corpos dissidentes, as pessoas vulnerabilizadas. E aí, quando a gente pensa de atuar em proteção dessas pessoas, Ju, falar de justiça social. Perfeito. Então, a advogada... Mudar a lente, né? Mudar a lente é perceber que o nosso sistema de justiça, ele não pode reproduzir as mesmas violências, né? As mesmas discriminações que essas pessoas vivenciam na sociedade. Perfeito. Sobretudo as mulheres, porque a gente sabe que são justamente as mulheres que vão vivenciar essas dinâmicas, né, de violência de uma maneira mais intensa, né? Jo, você fala muito sobre o protocolo para julgamento sob perspectiva de gênero, né, a resolução do CNJ, e que é uma resolução que traz uma metodologia de julgamento, de questões importantes para a magistratura, mas também serve para a advocacia. Perfeito. E eu queria que você trouxesse um pouquinho, né, para quem está nos assistindo, do que é o protocolo, como é que ele impacta no julgamento dos magistrados, né, e das magistradas, obviamente. Perfeito. O protocolo, Ju, ele é um documento, né? Ele não é uma lei, ele é um documento, ele é um instrumento que busca ensinar, e aí você foi muito certeira, assertiva, quando você diz, apesar do nome, né, falar para julgamento, mas serve também para a advocacia, né? Tanto é que o TST, no segundo momento, ele já faz novos protocolos, já muda o nome, né? Protocolo para atuação e julgamento. Boa. Então, é importante dizer que serve para todos os atores do sistema de justiça e ele vai ensinar como usar as lentes interseccionais de gênero, né? É um método de julgamento, é uma forma de interpretar, né? De enxergar os fatos, de interpretar e aplicar a norma jurídica num caso concreto onde se verifique que há uma assimetria de gênero, se verifique que há uma situação, né, um conflito cujos marcadores, por exemplo, de raça, de gênero, né, de etnia, e entre outros, vão estar ali influenciando, né, a partir da presença, por exemplo, de estereótipos de gênero, né? Então, o que você vai buscar com o protocolo? O que o protocolo vai ser útil? Ele vai ajudar aquele que está atuando no processo a enxergar justamente a presença desses estereótipos, a enxergar justamente essas desigualdades, né, estruturais que, como eu já tinha falado antes, né, faz parte do contexto de vivência, de experiência das pessoas na sociedade e que vão ser revividos de algum modo dentro também desses processos, dentro dos conflitos que são levados ao judiciário. Então, é uma forma de compreender ali o processo, é uma forma de atuar, de julgar, de modo a você desvendar, você retirar a influência desses estereótipos e, em última instância, você conseguir, digamos assim, ter um resultado dentro de um processo que não esteja justamente reproduzindo... Contaminado, né? Com nossos vieses, né? Inconscientes, que não esteja reproduzindo, né? Possivelmente a desigualdade, a discriminação que aquele sujeito já vivenciou, já experimentou dentro daquela situação concreta que foi levada ali ao judiciário, entende? Entendo, com então certeza. É importantíssimo e assim, eu sou realmente uma grande entusiasta do protocolo e acho que a gente precisa capacitar a advocacia, né? Você também foi muito certeira nesse sentido. Precisamos saber usar o protocolo, precisamos saber o que ele nos diz.
A gente sempre fala isso, né, sobre a importância e as ferramentas que a advocacia tem para atuação. Então, muitas vezes sai alguma coisa, Jô, que fala que é para os magistrados, mas na verdade não é, para toda a sociedade ou todo aquele que atua, sobretudo na justiça do trabalho. Então, se há um documento que é dirigido aos magistrados, a advocacia tem que saber como que vai lidar com isso, né? Até porque o magistrado vai estar ali capacitado e o advogado, até advogado da outra parte, não vai saber como lidar com aquilo, não vai saber se está certo, se não está certo, às vezes vai impugnar, vai fazer um protesto indevido, né? E o que eu costumo dizer, Ju, é que quando a gente fala de lentes interseccionais de gênero dentro do judiciário, a gente está querendo transformar o judiciário, o sistema de justiça. A gente está falando de justiça social, em última instância, né? Então, a gente não tem como transformar um cenário, né, um sistema tão complexo só, né? Com apenas um ator funcionando, se capacitando e compreendendo como fazê-lo. Né? A gente precisa ter todos os atores e, sobretudo, a advocacia, que é quem leva, né? É quem produz, né, o direito, é quem leva as teses. Então, o advogado, ele é, sim, uma peça fundamental nesse processo de mudança que a gente precisa. Com certeza. Eu queria agora falar um pouquinho, Jô, sobre o PDL, né? Tem o PDL, que é o PDL 89/2023, que tramita na Câmara dos Deputados com o objetivo de sustar os efeitos da resolução do CNJ, e eu queria que você falasse um pouquinho quais os riscos, né, e o prejuízo que esse PDL pode trazer caso venha a ser aprovado e surte os efeitos desse protocolo que foi tão importante e representou avanços tão importantes, até porque despertou para esse tema o estudo, a capacitação, o olhar diferente. Então, quais são os riscos desse PDL? Perfeito. Esse PDL, na verdade, ele é mais uma iniciativa, né, contrária mesmo a um avanço estrutural que nós estamos, né, vivendo e vendo acontecer dentro do sistema como um todo, né, do sistema de justiça. Então, sim, é uma iniciativa muito danosa, muito perigosa, né? Mas não é a única, não é a primeira, né? É importante se dizer isso. Mas perceba, o que a gente precisa fazer é justamente explicar para as pessoas cada vez mais. E quando esse PDL veio, Ju, uma coisa que eu conversando, né, com as pessoas que atuam com a perspectiva de gênero, a gente disse o seguinte: olha, a gente percebeu que isso botou luz na importância do próprio protocolo, na importância da perspectiva interseccional de gênero dentro da nossa atuação. Né? Só se ataca o que realmente acha que tem importância. Exato. Né? E é importante dizer que o protocolo, ele é o resultado de um compromisso do Brasil. Né? É resultado de um compromisso do Brasil com a Agenda 2030, é resultado de um compromisso com o Brasil em responder às condenações às quais que ele sofreu na Corte Interamericana de Proteção dos Direitos Humanos. Né? Então, no momento que a gente modifica isso, que a gente rompe com esse processo de mudança, né, de resposta do Estado no sentido de olhar gênero como categoria jurídica, de olhar raça como categoria jurídica, a gente está dizendo, o efeito prático é esse. É o Brasil dizendo não aos seus compromissos, inclusive internacionais, com a pauta de direitos humanos que nós temos. Perfeito. Né? Ou seja, vai ser um retrocesso muito grande. Um retrocesso social nós enorme. Esperamos e vamos atuar, né, para que isso não aconteça. Jô, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para jovens advogados, ou até quem já está mesmo na carreira, mas quer fazer essa transição e quer atuar, né, sob a perspectiva de gênero, com mulheres vítimas de violência no ambiente de trabalho. O que é que eles devem fazer? Qual é o seu conselho para quem está começando e para quem já está na estrada, mas quer entrar nessa área? Então, Ju, eu acho que a primeira coisa é estudar. Você, como professora, né, sabe desse lugar que a transformação a gente faz a partir da educação. Então, o protocolo, ele inclusive traz, né, ali a ideia de que você tem que criar um comitê para capacitar a magistratura. E a gente sabe que, a gente falou tanto da advocacia, a advocacia também tem que estar preparada para fazer isso. Então, inclusive, o comitê ele tem esse papel. Você falou no iniciozinho que era um comitê nacional, mas, em verdade, é um comitê da nossa seccional. Certo. Mas é a primeira seccional no país a ter um comitê para tratar disso, para capacitar a advocacia. Então, se você quer fazer isso, você tem que
estudar, você tem que se preparar e você tem que acreditar muito, porque é uma lida difícil. Advogar é difícil e advogar numa pauta contra-majoritária, advogar numa questão que já é uma questão sensível na nossa sociedade, vai te impor uma série de desafios, né, uma série de questões que você vai precisar fazer esse enfrentamento. Mas você precisa acreditar naquilo que você faz. Eu costumo dizer, Ju, assim, que assim, depois que eu comecei, eu mudei essa minha advocacia, né? Eu fui mais feliz na advocacia. Porque quando você faz aquilo que você acredita, quando você faz aquilo que você fala, né? E quando você fala aquilo que você acredita, e vice-versa, você faz melhor. Então, eu sei que é difícil, né? Não é para todo, cada um vai ter dentro dos seus contextos de vida. Para alguns vai ser mais difícil do que para outros, mas a gente precisa acreditar, né, que é possível, e eu acho que esse é o caminho. Focar, direcionar, estudar e acreditar naquilo que você faz. É isso, né? Então acho que é perfeito. Você tem que primeiro acreditar, ver se é isso que move o seu coração, porque tudo que a gente faz com sentido é muito melhor, né? Estudar, se capacitar para qualquer coisa que você faça. Hoje a gente tem muitos cursos e muitas formas de se capacitar e seguir em frente. E falando em capacitação, eu trouxe um presente para você. Ai, não acredito, que um bacana. livro, esse livro é um livro especial, porque foi o primeiro livro a tratar da advocacia sobre as lentes de raça e gênero, é um livro da editora Mizuno. Tem pessoas muito queridas aí na organização, eu vou fazer menção aí a Larissa Matos, que foi quem me convidou para participar dessa obra, a Dione Almeida, que hoje é a minha presidente na Comissão Nacional da Mulher Advogada. Então, é uma honra para mim. Eu escrevi sobre contrato de trabalho, sobre a interseccionalidade no contrato. Que bacana. Para quem não tá vindo, advogando sobre as lentes de gênero e raça. Muito legal. Presente para você. Tá disponível, né? No site da Mizuno. Isso. Adorei o presente. Muito obrigada, Jo. Adorei conversar com você. Tenho certeza que você trouxe muito conhecimento, né, para o nosso público. Aconselho que leiam o protocolo, estudem. Né? Sigam o perfil também da professora Joana, que trabalha em foco, porque fala muito sobre esse tema. Isso. Né? E esse comitê, que é uma iniciativa interessante, vai capacitar. Então, se você procure aí sobre os projetos, essas informações dos projetos. O IG do comitê é cac.pjpg. Pronto, a gente vai botar também na descrição do vídeo. E prazer, muito obrigada. Foi maravilhoso conversar com você, como sempre. Muito obrigada, Ju.